Viva os povos originários! Hoje é dia 19 de abril, são 17 horas e 1 minuto, e o Trilhas da Democracia Conjuntura recebe ao vivo dois integrantes do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, para um diálogo sobre segurança alimentar, agroecologia e agricultura familiar. Em primeiro lugar, vamos embarcar a militante do MPA de Rondônia, Isabel Ramalho. Eila, seja muito bem-vinda mais uma vez, Isabel, é um prazer recebê-la. Obrigada, Marcos. Obrigada pela oportunidade de estar novamente contigo nesse programa. Muito obrigada. Está também aqui conosco, mas tentando resolver um problema na sua câmera, o membro da coordenação nacional do MPA, Beto Palmeira. Em instantes ele entrará. Enquanto ele não entra, deixa eu embarcar o companheiro, assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, Normando Rodrigues. Eilo, tudo bem, Normando? Como é que vão as coisas? Tudo bem, Marco? Tranquilo, na expectativa de mais um Vasco e Flamengo, um clássico dos milhões. Boa tarde, Isabel, prazer conhecê-la, contando com toda a minha admiração pelo trabalho já histórico do MPA. Obrigada, Normando. Isabel, você está há quanto tempo em Rondônia? Você já tem o quê? Mais de 20 anos em Rondônia? Então, Marcos, eu faço parte do conjunto de famílias que foram induzidas no período da colonização do estado de Rondônia, que seria a abertura dessa nova fronteira, né? Minha família migrou do Paraná para Rondônia no ano de 1970. Então, eu vivo aqui nesse estado desde esse ano de 70, me criei aqui e sigo por essas bandas. Então, são 20 anos, na verdade, são 55 anos, né? 55 anos, exatamente. E Isabel, quer dizer, você tem toda uma experiência muito particular que você começou a relatar agora, e eu te faria uma primeira pergunta, né? Rondônia está incrustada exatamente entre dois biomas, né? O bioma da floresta amazônica e o bioma do Cerrado mato-grossense, né? O que existe de dois biomas que são muito atacados, né? São alvo da sanha, do extrativismo feroz, né? E do agronegócio também, né? O que existe de geral, né, que identifica a agricultura, as lutas dos pequenos agricultores em Rondônia, né? O que identifica as lutas dos outros, das outras bases do MPA nos outros estados da federação, e o que existe de particular na luta que vocês travam e nos tipos de organização que vocês trabalham no estado de Rondônia. Antes de você começar a responder, Isabel, deixa eu embarcar também o Beto. Certo, tranquilo. Nilo. Boa tarde, Beto. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Olá, Marcos. Beto. Tudo bem, cara? Coordenação Boa tarde, nacional. Isabel. Boa tarde, Normando. Tudo bem? Muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Obrigado pelo convite aí de vocês, da TV 247. Bom, então, Isabel, tu responde essa pergunta, por gentileza, e, na sequência, eu faço a pergunta que eu faria de início ao Beto. Por favor, Isabel. Certo. Então, na verdade, o nosso país ele tem um pouco suas políticas bastante uniforme para todas as grandes regiões, os biomas desse nosso país, né? O que muda, na verdade, são os instrumentos e a forma com que o capital utiliza em cada período, de acordo com a realidade posta em cada bioma, né? Isso para nós é bastante visível, público e notório, né? Eles mudam os instrumentos, mudam as ferramentas, mas a intencionalidade é sempre a mesma, né? Rondônia é um estado que ele tem uma particularidade muito grande, mesmo nós estando já considerado região amazônica.
mas ele é um estado que ele foi conformado por migrantes, e claro que existia o povo nativo daqui, que eram os extrativistas e os indígenas, porém, com a chegada da migração, esse povo foi forçado a buscar outras regiões para resolverem as suas vidas, exemplo, o Acre, o próprio Amazonas, né? Enfim. E o processo aqui que nos faz ter lutas comuns com as diversas regiões, então, são os grandes projetos do grande capital. Então, isso para nós ele tem sido bastante similar em todas as regiões do país e em todos os biomas. O processo de destruição e de apropriação dos bens dos povos, né, nativos de cada bioma também tem sido o mesmo. Então, o que nos diferencia, eu posso dizer assim, é que aqui, por ser uma região que podemos dizer que é uma região das mais novas, né, do avanço do capital de forma mais determinada e mais organizada, a gente está vivendo um período que nos bota numa condição bastante diferente das outras regiões, que é, para além da gente ter uma realidade nua e crua, que é a realidade de enchentes, de alagamentos e também de secas, né, que uma persegue a outra, e o nosso povo, o povo que vive aqui nesse estado, a gente não tem nenhuma, digamos assim, nenhum acúmulo de convivência com esses extremos. E o nosso povo hoje vive uma condição muito particular, que é, a gente tem essas duas condições que são reais, e a gente vive o desafio que é de, para além de você fazer a luta, que é enfrentar o avanço do agronegócio, que vem destruindo de forma avassaladora, a gente tem que fazer o trabalho do processo de reconstrução, né, de muitas áreas que foram destruídas, tem que simultaneamente fazer a luta para a retomada de muitos territórios, inclusive, e a gente tem que fazer o processo de criar condições de convivência com essa realidade estabelecida enquanto ela está posta, que é a seca e as enchentes, né, em períodos. Isso tem sido um desafio muito grande para nós que vivemos aqui nesse estado, né, que é uma realidade que a gente não estava acostumados e acostumadas a lidar com ela, né? Então, não tem sido simples, tem sido desafiador, mas, ao mesmo tempo, ela é extremamente necessária para que esse povo consiga resistir, mas, mais que resistir, a gente projetar um cenário diferente, que também a gente considera que é possível. Normando, eu ia fazer uma pergunta para o Beto sobre as relações existentes entre soberania alimentar e segurança nacional, que ele desenvolveu num TCC, numa monografia de final de curso, que daqui a pouco eu vou falar. Você teria alguma pergunta agora, alguma observação, algum comentário a fazer em relação à fala de Isabel? Por favor. Então, uma breve. Hoje, como o Marco disse na abertura, né, lembrando, 19 de abril, o Dia dos Povos Originários, Dia dos Povos Indígenas no Brasil, e é muito comum, né, a associação que a gente faz entre preservação ambiental e reservas indígenas, né? Existem estatísticas interessantes do IBGE nesse sentido sobre, né, a contenção da expansão do capital, embora a gente saiba que Roraima, por exemplo, apesar do estado de São Paulo dizer o oposto, né, Roraima tem plantação de soja do agronegócio dentro de terras indígenas, só para não ir muito longe. Mas pouco se diz sobre a pequena agricultura e a agricultura familiar e este relacionamento. Mas a gente sabe que é distinto da relação do grande capital no mau uso da terra. Você podia estabelecer uma relação, Isabel? Como é que a pequena agricultura contribui para a preservação do meio ambiente? Isabel, só antes de tu responder, só dizer que como esse programa está sendo ao vivo,
A nossa audiência pode enviar seus comentários, fazer perguntas no chat que serão lidos no devido momento. Só isso, Isabel, por favor. Certo. Então, Normando, nós do Movimento de Pequenos Agricultores, a gente afirma sem sombra de dúvida que a agricultura camponesa ela joga um papel extremamente fundamental no processo da preservação ambiental. Ou seja, se ainda existe alguma coisa preservada nesse país, é porque existe ainda a resistência do campesinato. É a única forma que isso é possível. Em qualquer canto que você for, você vai poder sentir, pegar, ver, palpar o efeito desse trabalho com todos os limites e com todas as dificuldades, né? Por exemplo, Rondônia, você falou de Roraima, mas aqui em Rondônia, as pequenas propriedades elas estão literalmente cercadas pelas grandes áreas, pelas grandes produções principalmente do soja. Nós já passamos pela fase do arroz e hoje nós estamos na fase da soja, né? Então, onde não é gado, é soja. E a soja ela vem adentrando as pequenas propriedades, né? Quando eles não querem comprar também, hoje as pequenas propriedades, eles arrendam, porque uma pequena propriedade cercada de produção de soja, é impossível você manter a sua produção ali naquele ambiente, porque nada sai em função do veneno que é aplicado na soja, né? Aí os pequenos vão arrendando as terras. Com 10 anos vence o contrato, a minha terra está totalmente esgotada. Para mim pegar ela de volta e fazê-la retornar uma terra produtiva, isso vai custar longos anos, né? Então, é a chance do agro, novamente, fazer o processo da reconcentração das terras, né? Mas o papel da agricultura camponesa, ele é um papel de uma importância extrema e fundamental. O que você consegue palpar de feito nessa região para fazer esse equilíbrio, né, ambiental tem sido feito pelas comunidades tradicionais, né, que aí são os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas e as comunidades camponesas, né, que é o que a gente ainda tem de processos de resistência e de enfrentamento, não só em Rondônia, né, mas em todos os estados e nesse país afora. Beto, a gente começou falando de uma particularidade, mas que já se revela pela fala da Isabel, que toca em temas, em pontos que são gerais na estrutura agrária brasileira, na estrutura social brasileira. E agora eu queria fazer uma discussão, apesar disso, né, da gente ter entrado já em questões gerais. Eu queria te fazer uma pergunta a partir do texto que você defendeu, o trabalho de conclusão de curso, um curso internacional em agroecologia para a sustentabilidade da Universidade Autônoma de Querétaro, no México, e que tem como título Soberania Alimentar e Abastecimento Popular de Alimentos. Depois eu queria te perguntar também, se você pudesse, aonde que os interessados em fazer a leitura desse texto poderiam acessá-lo. E nesse texto, você defende a importância da soberania alimentar para a segurança alimentar, mas também para a autonomia nacional, não é? E enfatizando isso, que existe uma relação intrínseca entre soberania alimentar e segurança nacional. Eu te pediria, Beto, que você socializasse com a nossa audiência, né, os principais pontos dessa reflexão, que não é muito comum de ser feita, né, entre segurança alimentar e segurança nacional. Por favor, Beto. Então, Marco e Normando, assim, acho que tem o que nos inspira assim, no debate da soberania alimentar. Costumo dizer que tem uma frase do poeta José Martí, né, um revolucionário cubano, que provavelmente grande parte dos nossos as pessoas que estão assistindo aqui o programa conhecem, né? José Martí diz que um povo que não produz sua própria comida é um povo escravo, né? Escravo de uma outra nação. Então, partindo dessa premissa, né, e tendo em conta
o processo que o Brasil vem, que a gente vem construindo, debatendo, inclusive aqui nesse programa Trilha da Democracia, nós achamos que é fundamental o debate da soberania alimentar com o debate da soberania nacional. Acho que o que Isabel traz para a gente, o relato do que vem acontecendo na região amazônica, né? O modelo de agricultura no qual vem hegemonizando a produção de mercadoria, de commodities, é uma proposta que entrega a nossa soberania nacional, né? Porque nos coloca cada vez mais dependente das multinacionais. Esse modelo que Isabel relatou é um modelo que depende de importação de insumos, além da destruição da natureza, que nós já conhecemos bem os efeitos, estamos vivendo, né? É um modelo totalmente dependente da importação de insumos de outras nações que têm interesses no Brasil, né? Não tem como nós falarmos de democracia, né? De fato, se nós não garantimos o básico para a população, que é o direito à alimentação. E quando nós falamos de alimentação, nós falamos de produção de alimentos. E aí é o que a gente defende no movimento de pequenos agricultores, que a agricultura camponesa familiar ela tem uma vocação histórica, tem um conhecimento histórico de produção de alimentos. Então, o modelo que nós adotamos no Brasil, que vem adotando, né, historicamente, desde que o Brasil foi invadido e colonizado pelos portugueses, o modelo da grande empresa agroexportadora, né, esse é o modelo que perdura até agora, ele é um modelo que entrega a nossa soberania, né? E não tem como aí um debate que a gente quer provocar no meio do campo progressista, do campo de esquerda, que debate a soberania nacional, não tem como nós falar de soberania nacional sem falar de produção de alimentos, né? Nós vimos acompanhando aí, enfim, a história vem dizendo isso, que todo país que tenta dar um passo, né, a construir sua soberania nacional, a sua autonomia perante as potências estrangeiras, um dos primeiros golpes dá também no alimento, né? Ou seja, estamos assistindo agora, né, a inflação dos alimentos, e quem está por trás dessa inflação dos alimentos, né? Ou seja, quem são os operadores políticos a nível nacional e a nível nacional? São as grandes empresas, né, que controlam a produção e a distribuição de alimentos. Então, para nós, o que nós estamos defendendo e tentando ampliar o debate, né, com o nosso campo político e com campos que estejam dispostos a pensar o Brasil, que é a necessidade de incorporar no debate da soberania nacional o debate da soberania alimentar, como um eixo, como um pilar, eu diria, estruturante para pensar o Brasil. Não tem como nós pensarmos o Brasil, e aí vocês são tão entendedores quanto a gente, sim, o Normando que acompanha os setores do movimento sindical, o debate sobre a soberania nacional a partir do petróleo. Não tem como a gente pensar a Petrobras enquanto um elemento da soberania nacional sem pensar também em instrumentos que garantam a soberania alimentar. E para isso, eu diria para vocês que esse é o setor mais vulnerável do Brasil, que é o setor que garanta uma estrutura, né, de distribuição de alimentos que garanta, de fato, nós termos estabilidade. A crise internacional que está tendo em função das brigas entre Estados Unidos e China nos coloca em xeque os preços dos nossos alimentos, né? Ou seja, nas medidas do governo do inelegível, né, que vinha destruindo a velocidade de destruição do Brasil, nós vimos que em menos de 2 anos, 33 milhões de pessoas estavam passando fome e 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar média, né? Então, nós estamos, volto a dizer, defendendo a incorporação, né, para esse campo progressista de esquerda, a soberania alimentar enquanto, eu diria, o componente estruturante para a gente poder debater a soberania nacional, debater a democracia de fato. Não é possível nós sermos um país democrático onde não tem alimento, né, enquanto um direito, né? Então, assim, esse é um outro debate também que a gente quer provocar, que assim como nós defendemos aqui a saúde, a educação, a moradia, a segurança, né, que são elementos que estão na Constituição, está na Constituição também, mas pouca gente conhece, que o alimento é um direito, né, e deve ser garantido. Então, entra no rol aí do que não pode ser mercadoria. Se não pode ser mercadoria, nós temos que discutir o que fazer para poder garantir a produção
e a distribuição. E aí acho que Isabel deu um exemplo fantástico de que como a agricultura de base camponesa, familiar, dos povos tradicionais detém, né, o conhecimento, a expertise de produção de alimentos no Brasil. Não sei se respondi. Eu vou passar a palavra para Normando, mas antes, Normando, eu gostaria de fazer uma saudação a Josias, Soledade, professora Caterine e Angélica, que estão acompanhando o programa e mandaram mensagens, e postar aqui um comentário feito pela Soledade, deixa eu localizar aqui, acho que é esse aqui. Boa tarde, Isabel, Ramalho, Marco Mondaini, Bruno Palmeira e Normando Rodrigues. Desejo muito que a agricultura familiar, nossos produtores e fornecedores de alimentos sejam melhor tratados pelas, e agora segue, instituições estatais, quando do provedor de pelo menos 30% de suas demandas. O agricultor familiar, através de suas cooperativas, não tem condições de esperar 3 meses para receber pelo que entregou. Eu queria que vocês comentassem, Isabel e Beto, mas antes deixa eu passar a palavra para Normando. Por favor, Normando. A indagação da Soledade merece uma resposta detida. Eu vou manter essa inversão dos carros rapidinha. E, Beto, você mencionou a questão da importação de insumos, o quanto a nossa agricultura é dependente da importação de insumos. E eu queria te convidar para uma avaliação sempre delicada, com o quadro de enfrentamento do fascismo que a gente tem, do governo Lula III, né? E, aliás, lembrando que hoje é 19 de abril, mas além do Dia dos Povos Originários, é também aniversário de prisão. Fazem 45 anos que o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva foi preso no ABC por conta de uma greve, né, no estilo do irmão de quem compôs La Carta, né? Enfim, o governo Lula III, Beto, ele vem redirigindo a Petrobras para a fabricação de fertilizantes, uma área da qual ela vinha saindo, e apesar dos boatos de negócios da Petrobras com Iara e outras multinacionais, o quadro era de abandono, né, de congelamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados em Araucária, Paraná, de paralisação das obras da fábrica de fertilizantes de Três Lagoas, né, dos 3 módulos de Três Lagoas, e de fechamento das fábricas de fertilizantes da Bahia e de Sergipe. A Petrobras pretende reabrir essas 2 últimas, já está colocando para funcionar a de Araucária e pretende retomar as obras de Três Lagoas. Mas a minha preocupação, Beto, é o seguinte: essa retomada do projeto de fertilizantes e o caminho da indústria brasileira na área da autossuficiência de fertilizantes, ele atende ao agronegócio ou é uma medida potencialmente benéfica para a agricultura familiar e pequena agricultura? Vamos, então, Beto, tu pode responder essa pergunta do Normando, e eu pediria depois para a Isabel fazer um comentário sobre aquilo que Soledade escreveu agora há pouco. Tudo bem? Pode ser, sim. Normando, essa pergunta você me colocou numa saia justa. Mas eu vou respondê-la pensando a grandiosidade que é o Brasil, né? E os seus desafios. Em termos estratégicos, hoje o Brasil importa, né, uma média de 85% a 90% de fertilizantes nitrogenados de países, sobretudo ali, da Europa, né? E da Ásia, sobretudo da Rússia e da Ucrânia. Então, aquele aumento de preço que nós tivemos ali de insumos durante há uns 6 anos atrás foi em função, né, do conflito Ucrânia-Rússia, né? Os principais interessados, né, na produção na compra das refinarias no Brasil,
deve saber tão quanto eu, são os russos, né? Ou seja, quem estava interessado em comprar a Fafem no Paraná eram os russos, os interesses nos fertilizantes na Bolívia são os russos, porque em termos de geopolítica, o controle de insumos ele é estratégico, né? Então, à primeira vista, assim, o que nós, assim, a Petrobras, né, enquanto uma empresa mista de capital aberto entre o Estado e o setor privado, ter o controle nacional é algo, eu diria, que é estratégico, pensando o Brasil na geopolítica, né? Só que eu diria que isso é insuficiente ainda. Ou seja, pensando a soberania nacional e a soberania alimentar, o controle dos fertilizantes é estratégico, né? Só que é insuficiente numa perspectiva que, inclusive, a Petrobras coloca na transição energética. Então, o que nós estamos provocando e discutindo, que a Petrobras, que ao mesmo tempo ela pode e deve ter o controle, né, dos fertilizantes, ela deve construir estruturas, sejam elas uma parceria, diria, público-popular, com as cooperativas da agricultura familiar, estrutura de produção de fertilizantes orgânicos, que nós temos em abundância no Brasil. Só que nós também estamos deixando as mesmas empresas multinacionais, né, que produzem agrotóxicos e fertilizantes controlar esse setor de produção de insumos orgânicos. Então, assim, numa perspectiva de soberania nacional, eu diria que é estratégico, e nós defendemos que a Petrobras possa ter o controle da indústria de produção de fertilizantes, só que numa perspectiva que é necessária, que é a questão ambiental, é insuficiente, né? É preciso acoplar isso uma proposta de produção de insumos agroecológicos, orgânicos, biofertilizantes, e a Petrobras tem estrutura física e financeira, né, para construir um modelo, diria, um modelo, né, híbrido, né, um modelo que controla os fertilizantes, né, porque coloca também o controle desses fertilizantes na mão do Estado, para poder pensar estratégia, para fazer regulação, mas, paralela a isso, junto com isso, fomente a construção de um outro sistema de produção de insumos para recuperar os milhares de hectares que o agronegócio destruiu nos últimos anos, aí, que passa de 100 milhões de hectares, nos dados oficiais aí do próprio Ministério da Agricultura. Então, eu responderia que sim, que é algo estratégico, é urgente e necessário, né? Porque na velocidade que a geopolítica está indo, que pode, né, segundo os analistas aí, aumentar as tensões internacionais, ter o controle dos fertilizantes é estratégico, porém insuficiente, pensando a nossa soberania alimentar e a soberania nacional. Não sei se respondi à altura. Quer falar ainda, Normando? Não, Beto respondeu à altura, eu só queria pedir desculpa a vocês e a quem está assistindo, que eu esqueci o nome do grande cantautor de protesto argentino, Atahualpa Yupanqui, que é o autor de La Carta, que eu fiz referência. Tá bom. Isabel, tu gostaria de dialogar com Soledade naquele comentário que ela enviou para a gente? Certo, vamos lá. A gente tem acordo com as questões que ela traz, né? Que é a preocupação e o desejo, o anseio de que esse Estado e que esse governo possa dar o devido reconhecimento e apoio e valorização à agricultura camponesa, né? Isso é a razão da nossa existência, inclusive enquanto movimento social, né? A gente sabe que existem políticas públicas que foram retomadas, né, após os 6, 7 anos de destruição, porém elas estão muito distante de dialogar com a realidade concreta que nós temos nos nossos territórios, né, nas nossas grandes regiões, e há que ser pensado políticas públicas, de fato, que sejam estruturantes, para que a gente possa conseguir produzir o alimento e que esse alimento possa fazer o seu caminho mais curto possível, o Beto já trouxe isso também, né, para chegar no consumidor. E aí ela fala, né, dessa questão do tempo que a gente leva para receber, mas tem questões que são muito maiores que isso, né? Que é a falta de condições para escoamento da produção, que é a falta de estrutura que não existe, que é crédito, né, subsidiado, enfim, é assistência técnica, de fato, que dialogue com a nossa realidade. Então, esse é um conjunto de questões que a gente precisa para garantir minimamente um processo de valorização da produção camponesa, né? E dialogando com esse tema de Beto, que Beto responde a Normando, né?
ou dialogou, né, com as questões que Normando trouxe, é dizer que essa questão ela é estratégica, Normando, mas ela precisa dialogar com um projeto mais completo de país, inclusive de campo que a gente precisa. Que se não dialogar, se não considerar o que pensa o processo de construção da agricultura camponesa nesse país, ele vai servir mais ao agro do que à produção de alimentos, né? Então, é por isso que tem que haver esse cuidado, né? Então, quando a gente diz que a gente não nega a importância, mas a forma que é feito e que é realizado pode não servir à demanda concreta e real que o nosso país e o nosso povo tem, né? Isabel, eu queria só fazer um comentário, assim, aproveitando a deixa da Isabel. Eu ia te passar a palavra, Beto, citando um artigo que você publicou no Mídia Ninja. Só a soberania alimentar pode baixar os preços dos alimentos no Brasil. E Isabel acabou de falar das políticas públicas que foram retomadas, mas são insuficientes, e são insuficientes para superar esse modelo baseado na exportação, na especulação. Eu gostaria de citar as políticas públicas que você citou, Beto, e eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação dessas políticas públicas hoje na atualidade brasileira. Reforma agrária, primeira, fortalecimento da assistência técnica para camponeses, segunda, crédito desbancarizado para a produção agroecológica, 3, e o estímulo ao cooperativismo. Beto, tu queria falar alguma coisa? Então, tu depois de fazer esse teu comentário, tu poderia retomar isso, depois eu passar para a Isabel? Com certeza. Acho que é importante, Isabel trouxe um ponto importante, Normando e Marco, assim, que nós temos que ser aberto entre nosso campo político, de esquerda e progressista, que pensa o Brasil. Se existe um setor no Brasil mais antinacional, é o agronegócio. Se existe um setor que mais é entreguista, né, que mais é antipátria, é o agronegócio. Ou seja, o 8 de janeiro está mostrando que o agro foi um dos grandes financiadores, né? Então, assim, a esquerda precisa fazer uma crítica profunda ao agronegócio, ao seu modelo, e pensar um processo de transição do agronegócio no Brasil. Ou seja, não dá para nós ficarmos refém, ou seja, parte da nossa economia desse setor, porque esse setor, historicamente, nos momentos mais decisivos da história, são os que entregam o país aos setores golpistas e internacionais. Então, essa é uma crítica que nós do MPA sempre provocamos. É preciso que nós reconheçamos e aprofundemos o debate de que o agronegócio é o setor dos setores mais antinacionais, mais reacionários, mais conservadores, né? E que não está muito, assim, não dá para poder encontrar, né, nas mãos de um dedo algum setor do agronegócio que queira pensar o Brasil, né? E essa questão dos fertilizantes é algo assim, exemplar, né? Quando o governo do Inominável quis vender as Fafens, não teve algum empresário do agronegócio que levantou contra isso. Ou seja, eles não têm nenhum pensamento de pensar o Brasil, né? Então, acho que esse é algo importante para nós termos em conta no debate das trilhas da democracia. Beto, um parêntese muito rápido sobre isso que você falou. Em 2020, janeiro de 2020, quando os petroquímicos do Paraná estavam em greve, né, contra o fechamento da fábrica, que na inocorrência de comprador, a Petrobras optou por simplesmente fechar durante o governo do impronunciável, o agronegócio do Paraná fez um parecer para o Ministério Público dizendo que a fábrica era dispensável e que era muito mais negócio continuar importando fertilizantes. É isso. Então, não podemos ter nenhuma ilusão de que eles querem pensar o Brasil, né? Então, achei isso é importante para nós pensarmos o nosso processo de transição para a soberania nacional e para a democracia de fato, assim. Recentemente, o MPA fez essa afirmação, né, de que só a soberania alimentar pode baixar os preços de alimentos. Aí nós vivemos um drama, Marco e Normando, né,
Nos últimos 40 anos, né, nós estamos com uma grande questão que nós precisamos debater, que é a redução da produção de três itens, né, fundamentais para garantir o abastecimento nacional e para garantir a nossa alimentação, que é a redução da produção de feijão, a redução da área de arroz e da área de mandioca. Ou seja, esses três alimentos, eu diria assim, que são alimentos nacionais, né? Se você for no Rio Grande do Norte, a Roraima, a Rondônia, Rio Grande do Sul, ao Rio de Janeiro, a qualquer estado, você vai ter na nossa dieta alimentar arroz, feijão e algum derivado de mandioca, né? E esses três itens vêm caindo a produção, né? E vem caindo a produção justamente porque as políticas públicas que vêm sendo desenhadas nos últimos anos, né, não garante aos agricultores, pequenos agricultores da agricultura camponesa familiar, condições de produzir esses alimentos básicos, né? Então, há uma tendência, infelizmente, Marco, nas políticas, por exemplo, do PRONAF, né, para a produção de commodities. O PRONAF é a nossa principal política de crédito hoje no Brasil, para a agricultura familiar, e os dados oficiais, né, mostram que 60% do PRONAF está indo para soja e milho transgênico, né? E o que nós defendemos, né, é isso. Ou seja, há uma captura, Normando, eu vi que você ficou assustado aí, há uma captura do agronegócio, né, a setores da pequena agricultura para produzir commodities, porque tem preço, tem garantia, né? Isabel sabe tão quanto eu, quanto, por exemplo, é difícil produzir feijão, porque o feijão, ou você tem que produzir e logo ter armazenamento, né? Ainda mais da forma que nós produzimos, da forma agroecológica, porque, né, os gorgulhos que a gente chama da vida, né? Ou seja, o processo a velocidade dos bichinhos, dos insetos, as pragas é muito rápida. Então, assim, a estrutura, você não consegue ir no banco hoje, né? Pode pegar os dados oficiais, a gente não trouxe eles aqui hoje, o quanto vem reduzindo o pequeno agricultor pegar crédito para produzir feijão, né? Para produzir arroz, para produzir mandioca. Então, o que nós estamos defendendo, né, é que é necessário ter uma espécie de crédito subsidiado para produzir comida, produzir esses alimentos, né? E nós sabemos que o agronegócio, os grandes produtores, não têm nenhum interesse de produzir esses alimentos, né? Porque eles produzem o que diz o mercado internacional. Então, se o mercado precisa, a tendência, né, ainda mais agora com a atenção China e Estados Unidos, é aumentar a produção de soja. Então, assim, significa que o arroz, o feijão e a mandioca vai seguir essa grande questão. Então, nós defendemos primeiro que é necessário mudar a lógica do crédito e ter nós chamamos de crédito subsidiado, ou seja, nós partimos daquele princípio, se o alimento é um direito, né, então é preciso o Estado ter uma outra política que não é colocar uma faca no pescoço do agricultor e da agricultora para ele produzir itens sem ter certeza da produção e da comercialização. Então, é preciso pensar do ponto de vista estratégico da produção até o mercado, até o abastecimento. Então, nós defendemos que seja um crédito subsidiado, ou seja, o Estado deve subsidiar isso, porque ele faz isso com o agronegócio, subsidia a produção do agronegócio. O agronegócio é isento, né, de imposto para poder fazer a exportação. É uma vergonha dizer isso, mas é real. Ou seja, existe a Lei Candir, né, desde a época do governo FHC, que o agronegócio não paga imposto para poder exportar, ou seja, o Brasil deixa de arrecadar bilhões de reais com isso. Então, um primeiro ponto seria a gente ter crédito subsidiado para produzir alimentos. Segundo, Beto, desculpa de interromper, só para passar a palavra para a Isabel e depois vou voltar para você, né? Quer dizer, não foi só Normando que ficou espantado quando você falou de 60%, é isso? 60% dos créditos do PRONAF hoje estão sendo destinados para a plantação de soja, é isso mesmo que a gente ouviu? É isso mesmo. Mas a gente ouve falar da captura, disputa e captura do orçamento público, né? Mas o que você acabou de afirmar mostra que o PRONAF, que é um programa destinado à agricultura familiar, está sendo completamente capturado pelo agronegócio. Eu queria só passar a palavra para a Isabel, para ouvir. Isabel, na vida prática concreta do dia a dia, o que significa isso para o pequeno agricultor que necessita
desses créditos para desenvolver essas culturas que o Beto acabou de citar como estando em declínio no Brasil, né? O feijão, mandioca, aipim, macaxeira e qual foi o terceiro? O arroz, né? A redução das áreas de arroz. O que significa concretamente isso na vida do pequeno agricultor? Por favor, Isabel. Marco e Normando e Beto, que já faz parte do processo de debate e reflexão nosso, né? O que a gente tem afirmado, assim, olha, que a agricultura camponesa, ela literalmente foi botada de um lado. E o que vem, assim, são sobras, né? Esses 7 anos que a gente viveu de desgoverno, acabou com o mínimo que a pequena agricultura tinha, que o campesinato tinha de reserva para seguir a sua teimosia na arte de produzir alimentos, né? O que precisaria hoje, concretamente, o governo tinha que pensar políticas mais robustas, que ela pensasse o todo da propriedade. Porque o que a gente faz quando a gente vai produzir alimento é um conjunto de ações. Porque a gente produz o alimento, a gente produz um alimento limpo, a gente está avançando no processo da transição agroecológica, fazendo transição agroecológica, a gente está cuidando do meio ambiente, a gente está recuperando água, a gente está fazendo brotar água na terra seca, né? Então é um conjunto de vidas que se ressurgem, que são recuperadas quando a gente pratica a produção camponesa. Então, na verdade, isso hoje está, quando ela vem, a política pública chega, ela chega partículas. O processo da burocracia para acessar essas políticas públicas é tão grande que você desiste no meio da estrada, no meio do caminho. O camponês não tem paciência para esse tipo de coisa. Quando você chega no agente financeiro, que é o repassador, muitas vezes, desses créditos, inclusive do Pronaf, que a gente chega no agente financeiro e olha para a nossa cara e diz assim, mas com mandioca, arroz e feijão, tu não vai me pagar nunca. E você me dá muito trabalho para acessar R$10 mil. Então, para o banco me receber um projeto meu, uma proposta minha, fazer um projeto, aprovar e liberar R$10 mil para eu produzir um monte de comida, dá muito trabalho. Então, é mais rentável para o agente financeiro repassar esse recurso para o agro. Inclusive, ele até me oferece boi. Se você quiser criar 2 vaquinhas no lugar de 2 alqueires de mandioca, eu até posso fazer, que isso aqui não vai me dar tanto custo, né? Então, quando a gente fala que o Estado precisa pensar coisas mais robustas para nos atender, é porque a gente está o campo está totalmente destruído. Por exemplo, se você quiser falar em segurança alimentar e soberania alimentar e segurança nutricional, isso tinha que ser um pano de fundo, né, quando você vai pensar as políticas. Porque se eu não pensar em produzir alimento diversificado, com qualidade, limpo, eu não posso falar em segurança e nem em soberania alimentar, né? Para fazer tudo isso, o Estado precisa repensar a questão da terra, né? Do acesso à terra, aos territórios, do acesso à água. Então, é um conjunto de políticas que precisa ser pensado. O que eu quero dizer com tudo isso, meninos, me permitam, né? É dizer assim, olha, que é tão pouco que a gente precisava nesse país para fazer a diferença, é tão pouco que eu costumo dizer que se esses governos dessem para nós o poder de governar pelo menos um ano, a gente mudaria muita coisa, que é uma questão de decisão política, né? Já dizia Josué de Castro que a fome no mundo, mas também no Brasil, ela é uma decisão política, né? Então, se isso não for repensado, a gente não vai nunca sair desse quadro. Pelo contrário, ele vai seguir se agravando, porque o agronegócio está avançando a passos largos e com todo o suporte, né, para fazer isso. Então, a agricultura camponesa ela precisa de ser pensada no todo. É um conjunto de coisas que precisam acontecer ao mesmo tempo, né, para poder a gente, de fato, cumprir com a nossa tarefa, com a nossa missão, com o ofício que nos foi dado, que é de produzir alimentos para alimentar o nosso povo. E quando a gente fala de alimento, a gente está falando na qualidade também, né, que são alimentos limpos. Então, a situação que a gente tem hoje no campo ela é essa. A gente ainda consegue fazer milagres com quase nada que a gente acessa, né? Então, se de fato isso chegasse,
para as famílias camponesas com políticas pensadas, né? Porque quando chega, sempre chega para nós como se fosse projetos piloto, né? Esse nosso país tem uma mania de tudo que é para a agricultura camponesa tá fazendo experiência. Habitação camponesa, a gente ainda está, faz só 2.000 ou 5.000, né? Porque, né, pode ser que não dê certo. Agora, para o agro, pode arriscar tudo, né? Pode arriscar tudo. Então, esse é muito o sentimento, que não é um sentimento, é a vida concreta que a gente tem aqui no campo, aqui na ponta. O povo quer trabalhar, a juventude quer ficar na roça, mas a realidade que a gente tem é um campo envelhecido, está no campo aposentados, né, sem força de trabalho, e a nossa juventude indo para a cidade arriscar a vida, que aí dispensa. Vocês sabem muito bem como funciona, né? Então, a gente precisa de pouco para fazer muito. Beto, antes de tu falar da do segundo ponto que você começaria a desenvolver, deixa eu passar a palavra para Normando. Normando, quer fazer algum comentário, alguma observação? Não, eu queria fazer mais adiante. Pensei uma Beto, coisa, mas... Então, Beto, vamos lá? Para o segundo ponto que você ia... Acho assim, como eu vinha comentando, assim, porque é difícil nós pensarmos, assim, e infelizmente eu falo que é difícil, né, colocar na estratégia, né, da soberania nacional a questão dos alimentos, né? E aí, porque é difícil nós pensarmos, né, de quem produz os alimentos. Então, se existe um consenso, eu diria, na sociedade, por várias razões, né, midiáticas, sobretudo, de que o agro é quem produz, né? Então, essa é uma primeira mentira que nós não desconstruir. Assim, o agro não produz alimento para alimentar o povo, né? Então, isso nós tínhamos que propagar isso no 247, né, que o agro não produz alimento. O agro produz commodity, né? Commodity para abastecer o mercado internacional. Então, essa é uma primeira questão, uma coisa a desconstruir. Então, sendo isso, né, se nós defendemos, né, o direito à alimentação, a segurança e a soberania alimentar, quem é que são os produtores e as produtoras desses alimentos? O que é que precisa para poder produzir esse alimento essencial para garantir o acesso? Né? Como construir uma regulação pública sobre a distribuição de alimentos? Né? Ou seja, se o alimento é algo estratégico para a segurança nacional, para a segurança alimentar, né? É preciso ser regulado algumas coisas, normal. Por exemplo, o setor de petróleo e gás existe uma regulação mínima. O setor de fármacos, né, existe uma regulação mínima. Ou seja, vários setores estratégicos do Brasil têm uma regulação. Ou seja, não é os empresários ou uma multinacional para chegar aqui e entrar no setor de petróleo e gás, ou de fármacos, ou outra área estratégica. Existem as agências reguladoras, existem formas legais para poder você estruturar. No setor de alimentos, não existe nenhuma regulação. Hoje nós somos reféns de 5 empresas multinacionais, né, das redes atacadistas, são todas multinacionais, que distribuem alimentos nos grandes centros. Existe uma rede que está chegando no Brasil, né? Acho a rede Oxo, né? Quem é de São Paulo deve conhecer muito bem. Essa empresa, ela chegou em 2019, já tem mais de 400 lojas em São Paulo, né? Sem nenhuma regulação. Ou seja, e essa empresa que está ligada ao grupo Coca-Cola e a Shell, setor de petróleo, tentando o setor de alimentos, que nos coloca questões para a gente poder pensar, né? Não tem nenhuma regulação, né? Então, assim, nós que somos agricultores e agricultoras que produzimos, a Isabel sabe disso tão quanto eu, a dificuldade é de que a gente poder comercializar nossos produtos, né? Não existe uma estrutura, o que nós estamos dizendo que é necessário, Marco, uma estrutura pública, né? A gente está chamando de uma estrutura pública popular, que garanta que nós possamos ter o direito de levar os nossos alimentos para a cidade, né? Ou seja, que isso seja subsidiado pelo Estado, né? Esse tem que ser subsidiado. Então, é necessário, né, uma regulação à venda de comida no Brasil, né, pelas grandes corporações. Então, nós defendemos um ponto essencial, e que esse é um debate mais difícil de fazer, que é preciso, né, nós regularmos as grandes empresas, essas multinacionais que estão vendo no Brasil um grande mercado
consumidor, né, de ultraprocessados. Você entra numa rede dessas lojas, dessa rede Oxo, que está usando São Paulo enquanto laboratório, mas vai espalhar para o Brasil inteiro. E o que tem lá são ultraprocessados, né? E os ultraprocessados, né, ou seja, nós estamos dizendo aqui, mas aí está o Instituto Nacional do Câncer que diz, né, que aponta que 36%, né, de vários cânceres é em função desses alimentos ultraprocessados. Então, a gente gera um problema de saúde pública a partir da alimentação. Então, quando nós falamos de soberania alimentar, de segurança alimentar, a partir da agricultura familiar, nós não estamos falando só de comida, estamos falando de saúde também. Ou seja, provavelmente as pessoas que estão nos assistindo aqui, quando vai ao médico, à médica, ou seja, uma das grandes perguntas é sobre a alimentação, né? Ou seja, você tem que mexer na sua alimentação. Então, assim, produzir alimentos no Brasil não é só uma questão de matar a fome das pessoas, é uma questão de saúde pública, eu diria, né? Ou seja, de a gente poder reduzir um monte de enfermidades que tem no nosso país. Então, assim, um ponto fundamental que a gente acha necessário é a gente adentrar esse setor de distribuição. E, para isso, nós temos uma estrutura pública, que é a Conab, que, dialogando com a companheira que fez a pergunta, que deveria ser uma empresa estratégica no país, Normando e Marco. Ou seja, nós colocamos que a Conab tinha que ter um status de uma Petrobras, né? Ou seja, a Conab tinha que ter uma estrutura pública, uma robustez de como a Petrobras tem para o petróleo e gás, né? A Conab tinha que ter para os alimentos, em termos de pensar estratégia de produção e de abastecimento. A Conab foi sucateada nos governos do inelegível e inominável, né? E até agora os sinais de recuperação da Conab são muito tímidos, né? São bem tímidos os sinais de recuperação da Conab. Então, nós defendemos que nós até apelidamos, Normando e Marco, que tinha que ter uma Conabras, né? Uma companhia nacional para poder pensar a produção e abastecimento. Que é pensar uma estratégia nacional de produção e abastecimento, então é preciso ter uma estrutura pública estatal, por isso nós defendemos que a Conab poderia ser esse instrumento, ou seja, já existe a empresa, então seria colocar recursos, né? E nós não estamos falando de muitos recursos, né? Isso que Isabel falava, nós estamos apresentando uma proposta para o governo, né? Chamado Programa de Alimentação Saudável, né? Que requer, não é muito recurso. O recurso existe. O que é necessário, como a Isabel falou, é uma decisão política. Né? Que nós precisamos produzir alimentos para poder abastecer o mercado nacional. O que você está falando é que existe uma estrutura, né? Ou seja, não seria necessário a criação de uma nova rede de abastecimento. Né? Isso já existe, mas o que fica devendo é a vontade política para reverter um modelo que é hegemônico e que é constituído, isso foi dito por você logo no início, pelos setores mais retrógrados e que participaram do financiamento, apoio e financiamento do golpismo durante o governo Bolsonaro e da tentativa de golpe frustrada na virada de 2022 para 2023. Né? Normando, por favor. Muito rapidamente, além do desmanche da Conab, né, o governo fascista ele colocou à venda dezenas de armazéns da Conab, né, e o que não vendeu sucateou, literalmente sucateou, desmontou, inclusive, armazéns. 20 anos atrás, o governo Lula ele tinha tentado também estabelecer, tratando do problema da distribuição e da capilaridade, uma ligação entre a produção agrícola familiar e a demanda da merenda escolar. Né? E isso também foi eliminado, né, pelos governos pós-golpe. Me parece, né, com relação ao que deveria ser feito e que ainda não tinha sido feito, e com relação aos retrocessos que nós tivemos, que no âmbito do abastecimento, merenda escolar, agricultura familiar, o governo ele tenta tomar iniciativas, mas iniciativas muito tímidas. Aí eu vou provocar vocês dois sobre uma leitura que eu faço, que é: o Brasil retrocedeu para antes de 1930, né? Porque a Revolução de 1930, e de certa forma parte do processo revolucionário da burguesia brasileira, foi feita para apear do poder político
por setores da oligarquia agrária que viviam em commodities, né, e que mandavam na República Velha. E são exatamente esses setores que se assenhoraram hoje em dia do Congresso Nacional, né? Queria jogar essa provocação para vocês dois, agora nesse finalzinho de tempo. Faltam 5 minutos para a gente encerrar, então uma fala de finalização, respondendo essa pergunta, tentando responder essa pergunta do Normando. Enquanto vocês respondem, primeiro Isabel e depois Beto, eu gostaria de compartilhar um comentário feito pela Vera Lúcia Nazari. Eu entendi o sentido e eu acho que vocês vão também entender, né? Soledade, dialogando com a Soledade que fez aquela observação agora há pouco, né? Sabe o que eu acho? Humildes fazem miséria com pouco, aos poderosos não há dinheiro que chegue. Obrigado, Vera, pelo comentário. Isabel, e na sequência, Beto, para a gente finalizar. Então, acho que primeiro a gente tem que entender que numa sociedade capitalista a lei é do quem pode mais chora menos, né? Então, o capital ele não existe mesmo para pensar em pobre e pensar em povo. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter bastante claro. Outra é a capacidade que o capital tem também de ir se reinventando a cada período, a cada ciclo, e inovando as suas formas, as suas manhas e as suas artimanhas para cada vez mais massacrar o povo e sobressair e acumular cada vez mais. Quanto mais tem, mais precisa ter. Então, isso é fato. E isso também vem dialogar com o processo que também constrói a partir da consciência e da cabeça das pessoas. E quando a gente trata desse tema do alimento, ele dialoga com todas essas questões, porque também os capitalistas, o capital sabe de que uma pessoa com fome ou mal alimentada, dificilmente ela consegue ter capacidade para pensar, para elaborar, ter forças para reagir ou pensar que existem saídas, né? Então, quanto mais você minar a possibilidade do povo pobre, né, dos trabalhadores, ter acesso a alimento de verdade, que a outra parte é a comida, né? Mas a gente trata de alimento, que é o que alimenta o corpo, a alma, o espírito, enfim, né? Todas as nossas possibilidades. Então, quanto mais você tira essa possibilidade desse povo, mais você cria condição de dominar esse povo, de ter esse povo dominado, né? E aí isso vai abrindo porteiras para cada vez mais seguir o processo de acumulação. Então, essa é a força que a gente vem tentando construir, que é o processo que, ao mesmo tempo que você resiste, você também tem que lutar contra tudo isso para ir criando, ou pelo menos permitindo que o povo, a humanidade, possa vislumbrar possibilidades, né? Ver brechas de saídas e de possibilidades. E a gente diz que quando você trata do alimento, e quando a gente trata do tema da agroecologia, a gente está tratando de uma coisa que ela é muito profunda e que, por isso, o capital também faz tudo o que é possível para que isso não avance, né? Porque quando você trata desse tema, nós estamos dialogando com arte, com cultura, com ciência, com saúde, com capacidade de se reinventar e de se recriar, independente das condições, né, que a gente esteja colocado. Se o povo entende isso, está fácil de virar a chave, né, ou torna fácil de virar a chave. Então, a gente tem que lidar com toda essa parafernália que os capitalistas, né, vão criando e vão construindo para manter esse povo debaixo de seus pés, né? Então, não é uma tarefa fácil, ela não é simples, mas ela é extremamente necessária, né? E a gente está insistindo e a gente existe para isso, né? Os movimentos sociais e nós, do MPA também, para que a gente crie uma outra conjuntura, né, para que a gente acumule força social, para que a gente possa avançar nesse processo, para, de fato, a gente poder construir o campo que o nosso povo precisa, né? E a gente tem feito isso gradativamente, porque só resistir no campo já tem sido para nós uma grande façanha que a gente tem conseguido fazer, né? E a gente precisa sair da resistência, né, para o processo de construir esse diferente, esse mundo diferente que a gente se propõe. Muito bem, Isabel. Beto, tu consegue... Vou ser rápido aqui. Então, primeiro agradecer... Pelo menos encaminhar para uma próxima edição do... É isso aí.
Primeiro, nos colocar à disposição aqui, né, Isabel, para poder, sempre que for demandadas por vocês, para a gente poder seguir dialogando sobre esse tema e outros temas. Então, agradecer vocês pelo convite, o Normando e o Marco, por fazer esse convite para a gente poder estar conversando essa tarde de sábado aqui. E dizer para as pessoas que nos assistem pela TV 247 e Trilhas da Democracia, que assim, nós temos, recentemente o MPA fez uma nota que ainda há tempo de a gente corrigir a rota, né, sobre a questão dos alimentos, ainda há tempo, né? Então, assim, e há tempo por quê? Porque nós temos no Brasil uma série de movimentos sociais do campo e da cidade, movimentos sindicais, que têm experiência, eu diria, organizativa, de fazer o trabalho com o povo, né? Nós, recentemente, vimos durante a pandemia, né, como a criatividade popular, a construção da solidariedade fez nós fazermos muita coisa com poucos recursos, né, com recursos da solidariedade. E construímos tecemos várias alianças territoriais, inclusive parte dessa engenharia social durante a pandemia se produziu, por exemplo, a Lei das Cozinhas Solidárias, né, que é uma lei que garante instrumentos que garante a segurança alimentar em territórios de periferia. Então, assim, o povo tem a capacidade de produzir política, né? E o nosso recado é esse, assim, que a gente precisa despertar, e nós estamos dizendo para o nosso governo, né, que é preciso aprofundar essa aliança governo e povo, né? É preciso chamar as organizações para poder construir coisas concretas, né? Nós podemos, Normando e Marcos, acumular força, né, política a partir das experiências organizativas dos territórios, né? É preciso pensar, os instrumentos existem, basta a gente tomar decisão política. Nós não podemos seguir pensando a governabilidade só pelo parlamento, né? É preciso pensar a governabilidade junto com o povo. Então, assim, e nós temos o domínio e o conhecimento a partir da produção de alimentos e da distribuição, instrumentos fantásticos para a gente poder fazer trabalho no campo, para a gente fazer trabalho na cidade, resolver problemas concretos do dia a dia da população, acumular força para avançar nas trilhas da democracia, né? E o que nós vamos tentando e afirmando são essas possibilidades reais, né? De colocar, né, de fazer um grande debate. Nós estamos perdendo a oportunidade, Normando e Marco, com a questão dos alimentos, né, de fazer um grande debate nacional sobre, de fato, quem produz comida no Brasil, né, e quem são os inimigos do Brasil. Então, esse é um debate que nós precisamos fazer. Quem quer que o Brasil passe fome? Né? Quem quer que o Brasil saia do mapa da pobreza pela produção de alimentos? Nós queremos que o Brasil saia do mapa da fome, não pelo consumo de ultraprocessado, porque a gente sabe que a gente vai ter mais doença para o nosso povo. A gente quer que saia do mapa da fome pela produção de comida de verdade, a partir da agricultura familiar, que a gente possa avançar o trabalho no campo, que a juventude possa permanecer no campo e voltar para o campo, e que a gente possa fazer o trabalho nas grandes cidades para construir essas redes políticas de solidariedade para poder a gente avançar, né, e frear, né, esse fascismo que cresce. Então, mais uma vez, obrigado aí. Acho que nosso tempo já está estourando e fica aqui nossa disposição para seguir conversando. Estourou, e eu gostaria de mostrar esse comentário da Maísa Sátiro. Muito obrigado por lutarem pelo nosso povo e alimentarem a nossa alma. O Trilhas fica por aqui. Muito obrigado, Isabel. Obrigado a vocês. Deixa eu retirar esse comentário. Retirei o comentário. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Beto. Um abraço, Normando. Abraço, no Trilhas da Democracia de amanhã, às 15 horas, não percam um debate de altíssimo nível, já foi gravado, entre Miriam Cabreira, presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, e Jean-Marc Van der Weide, economista, ambientalista, ex-presidente da União Nacional de Estudantes nos anos de chumbo da ditadura militar, em questão a exploração do petróleo na margem equatorial brasileira. Não percam amanhã, às 15 horas, aqui na TV 247. Mais uma vez, viva
os povos originários brasileiros. Um grande abraço e uma Páscoa de paz e saúde para todos que nos acompanham e vamos lá, vamos adiante. Um grande abraço. Muito obrigada. Obrigado aí, todo Marco e Normando aí. Obrigada. Obrigado, Beto. Obrigado, Isabel.